Glória a Deus. Boa noite, pessoal, tudo bom? Glória a Deus. Será que você poderia dar um glórias a Deus? Glória a Deus. Diga aí, glória a Deus. Você nunca deu um glória alto? Dê um glória a Deus. Aqui você pode, né? No nosso país nós podemos glorificar o nome do Senhor com liberdade. Deus se faz presente nesse lugar. E nós vamos ter esse momento agora, que é um momento de frente com o live, onde vocês fizeram perguntas para cá. É um culto mais temático, nós fazemos isso geralmente uma vez por semestre. Gente, está demais, está muito legal. Nós temos duas pessoas convidadíssimas, especialíssimas, que estarão conosco hoje, que é o Eduardo Bittencourt e a Renata. Por favor, eu queria convidá-los para vir aqui. Ó, salva de palmas já Graça agora, e paz, né, boa eles, noite, ó. galera. Obrigada. Uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Tá bom. Graça e paz aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Juntinhos aqui. Eu queria fazer uma oração para a gente começar, e aí depois vocês já podem se assentar aí, tá bom? Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e nós queremos que esse momento se torne um momento especial na vida de todos que estão aqui, meu Deus, de todos que estão também assistindo. Ó Deus, que o Senhor venha tocar, iluminar, guardar, direcionar, que nós possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome através desse momento, ó Deus, especial aqui nesse momento do live. Quebranta o nosso coração, dai-nos, Senhor, o entendimento daquilo que será falado aqui, ó Deus, e que em tudo, o Senhor seja honrado e glorificado, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, gente. Só uma coisinha, ó, nós temos várias perguntas, como eu falei, só que se você tiver alguma pergunta agora para fazer, vamos ver se dá tempo no final para a gente responder. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, o Guimel aqui está com os papeizinhos, ele pode entregar para você poder fazer, beleza? Levanta a mão aí quem tiver alguma pergunta para fazer, ok? Certo? Aqui já tem uma pessoa aqui, ó. O tema nosso de hoje é desafios do jovem cristão no mundo moderno, ou a gente pode estar falando no mundo pós-moderno, tá? Então, várias perguntas relacionadas a esse tema. E eu vou começar, então, a primeira pergunta para o Eduardo. Ok, Eduardo? E é uma pergunta grande, mas vamos lá, vamos fazer aí. Olha o que chegou para a gente aqui, ó. Sabemos que o governo do anticristo vai impor controle populacional e é preciso estar atento para não cairmos nas narrativas do governo que pode estar preparando terreno para o anticristo. A modernidade quer impor aos jovens uma visão de idolatria cega pela ciência para confrontamento do pensamento religioso. Sendo assim, o jovem cristão deve confiar nessa narrativa da modernidade e se arriscar a tomar vacinas criadas por um governo que pode estar preparando o terreno para o anticristo? Vacinas essas que podem ser armadilhas para dominar o povo. Vocês concordam? Lá, Eduardo. Complicado, né, pessoal? Porque cada vez mais nós nos vemos num momento de necessidade de posicionamento. Eu separei até alguns textos bíblicos para embasar aquilo que eu vou passar para vocês. Eu tenho uma colinha aqui, mas o fato é, quando a gente fala posicionamento, a Bíblia diz em Mateus 5,37, que a gente deve ir pelo sim, sim ou pelo não, não. Meio termo, o que Deus vai fazer? Vai vomitar. O morno não serve. Então, cada vez mais, nós precisamos nos posicionar. E nós vamos nos posicionar bem de que forma? Obviamente, embasados pela palavra e também na autoridade conferida pela unção do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente lê lá em João 16:13, esse texto eu gostaria de ler aqui com vocês.
até para vocês compreenderem bem o que eu estou falando. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o cristão, ele não é pego de calça curta, ele nunca vai ser dobrado por qualquer falácia, por qualquer mentira, ele nunca vai ser, digamos assim, colocado numa saia justa. Ele vai saber se posicionar, ele vai saber o que ele tem que responder, porque a verdade está nele. Então, pessoal, guardem isso, posicionamento. Sejam cheios do Espírito Santo para saber remir e para saber responder muito bem a tudo aquilo que chegar até vocês. Amém. Essa questão das vacinas, você acha que nós devemos, como cristãos, tomar as vacinas? Então, Evaldo, especificamente sobre essa questão das vacinas, é muito polêmica, né? Mas nós nos vimos ali em um momento de pandemia e, de repente, surgiu aquela que seria talvez a solução maior, que eram as vacinas. Independente de você ter tomado ou não, eu acredito que houve muita discussão em cima disso e talvez hoje nós estejamos mais bem esclarecidos a respeito dessas vacinas, mas eu não tenho nada contra a ciência. Tanto é que a vacina boa, né, nós somos imunizados quando criança contra a poliomielite, contra o sarampo, contra o tétano, e tudo isso é muito eficaz. Mas a forma como foi feita, né, a ausência do debate, a ausência da discussão, realmente colocam a gente para duvidar, minimamente falando. Mas eu não gostaria aqui de apontar o dedo assim, você tomou, então você não exercitou a fé, ou você não tomou, você é melhor do que o teu próximo. Nada disso. Eu acho que foi um momento e cabe a reflexão agora, depois de tudo que veio à tona, se nós deveríamos ter nos posicionado de forma diferente, porque o que está por vir é ainda mais intenso, mais doloroso, e a gente sabe disso. Então, eu acho que foi um exercício que Deus nos permitiu, e eu acho que serviu aí para muitas reflexões nesse sentido, tá? Eu acho que hoje nós estamos mais bem, eu gosto da palavra cascudo, né? Nós já desenvolvemos uma certa experiência nisso. Muito bom, legal, beleza. Agora, fazer para a Renata aqui. Renata, a gente como cristão, a gente às vezes passa por momentos difíceis, né? Momentos na faculdade, no trabalho, onde nós somos, às vezes, ridicularizados e também perseguidos por causa da nossa fé em Cristo, por nós falarmos que nós somos cristãos evangélicos. Como reagir quando nós somos assim, ridicularizados ou perseguidos por nossa fé? Ser perseguido ou ridicularizado pela nossa fé, na verdade, é uma honra. Mateus 5:11 fala, bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? São os felizes. Serão vocês, quando por minha causa os insultarem ou perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Então, cada zombaria, cada calúnia, cada difamação que a gente suporta, é um testemunho silencioso da nossa lealdade ao Senhor. Eu sei que nós somos seres que fomos criados para viver em comunidade. A gente tem um senso de pertencimento. E é claro que fere a alma, fere as emoções, mas o mundo odeia Jesus. Então o mundo vai nos odiar. E glória a Deus, se o mundo tem te odiado, você tem sido realmente luz e sal da terra. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Muito bom, legal, Renata. Eduardo, existe um limite entre o que é aceitável e o que não é na cultura moderna para um jovem cristão? Não há dúvida. Obviamente, na minha época,
os valores, eles eram muito mais bem definidos. Quando eu falo a minha época, eu falo a minha época de juventude, tá? A despeito de eu me considerar jovem ainda, mas observando, e eu gosto muito de observar as coisas, eu percebo o quanto hoje o jovem ele é confrontado com uma infinidade de propostas, uma infinidade de ideologias, de valores pós-modernos. Então, essa confrontação, veja, é até uma dica que eu dou para você, ela tem que encontrar um filtro na tua vida. Então, tudo aquilo que é apresentado diante de nós, tem que passar por um filtro. E eu gosto de sempre salientar isso, né? O filtro da palavra, ele é fundamental para todo jovem, para todo cristão, para toda a idade, não é só com vocês, não. Eu estou falando aqui para cristãos no geral, tá? Tem que passar pelo filtro da palavra, tem que passar pelo filtro do Espírito Santo. E olha, podem ter certeza disso, o Espírito Santo, ele alerta, ele mostra, ele revela, ele faz as máscaras caírem, ele realmente, ele traz uma novidade, um renovo para as nossas vidas, que quando a coisa, ela confronta a palavra, quando ela vai te levar por um caminho, que não é o caminho aprovado por Deus, pode ter certeza, o alerta vai soar, e não fique preocupado em relação àquilo que você vai responder, ou a maneira que você vai se posicionar. Você vai ser ensinado, você vai ser capacitado, você vai ser orientado pelo Espírito Santo. E é muito interessante quando isso acontece, porque de batalha em batalha, de vitória em vitória, você vai sendo forjado, você vai sendo capacitado. E eu vibro quando eu vejo assim, os jovens numa linha e entendam isso, de confrontação, de não se contentar, às vezes, em assumir determinadas verdades que o mundo está determinando para a vida de vocês. Contestem, realmente sejam críticos, criem massa crítica. Isso é extremamente relevante para o progresso, para o crescimento de vocês. Então, sabe, cada dia vai reservar uma novidade, cada dia vai trazer um desafio, e à medida que você vai se posicionando, você pode ter certeza, o inimigo ele não vai se alegrar quando ele perceber, né, o jovem numa linha crítica e defensora da palavra, e na unção, caminhando na unção do Espírito Santo, ele não vai se alegrar, e de repente você vai se ver combatendo o bom combate, para a honra e glória do Senhor. É assim que tem que ser, gente. Essa é a vida com Cristo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Tem uma perguntinha aqui que chegou, assim, ó. Dá certo um relacionamento entre um calvinista e um arminiano? Até essa chegou. Olha, nós não vamos debater aqui teologicamente nenhum nem outro, né? O que nós sabemos, infelizmente, às vezes as pessoas elas colocam o estudo de Calvino só naquela de, olha, você é salvo, sempre salvo, você não tem como perder a salvação. E Armínio é o contrário. Então esses debates teológicos, eles precisam ser colocados e discutidos num ambiente acadêmico, num ambiente diferente. Mas eu vou responder para vocês que é totalmente possível, né? Eu tenho, por exemplo, uma linha teológica que eu acredito e tenho amigos de relacionamento íntimo que tem outra linha teológica. E nós nos damos muito bem. Nos damos muito bem, por quê? Porque ambos creem na base principal da fé, que é Cristo morreu para me salvar. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele hoje está à direita de Deus e um dia voltará para buscar a igreja, que sou eu e que sou você, que é você. Então, é possível? Sem dúvida nenhuma, nós temos que ter maturidade cristã para entender isso, que é possível. Às vezes nós temos pensamentos diferentes, mas é possível conviver. Como diz a história, né, dos dois famosos, né, John Wesley e George Whitefield. John Wesley, arminiano. George Whitefield,
calvinista. E viveram juntos. E um dia perguntaram para George Whitefield, o que você acha de John Wesley? Querendo dar uma cutucada. Ouvi isso do Hernandes Dias Lopes. E ele falou assim, um homem santo demais. E olha, e eu quero que ele pregue no meu funeral. E pregou no funeral de George Whitefield, John Wesley. E aí perguntaram para John Wesley, e o que você acha de George Whitefield? Será que ele vai estar no céu? E John Wesley respondeu, eu acho que não, acho que eu não vou encontrar ele no céu. Mas por quê? Porque ele vai estar tão próximo de Deus que eu não vou conseguir encontrá-lo lá para dar um abraço nele. Então é isso, ambos acreditavam e tinham a fé verdadeira em Cristo. Em Cristo. Então é possível? Não tenha dúvida nenhuma que é possível. Amém? Renata, o que fazer quando o coração esfria no relacionamento com Deus? Primeiro, a gente precisa fazer a seguinte pergunta. Por que o meu coração esfriou? Se foi pelo pecado, realmente o pecado, ele afasta você de Deus. Então, primeira coisa, confesse o seu pecado. Onde a confissão e mudança, onde a conversão, onde há arrependimento, há restauração. Então, onde há confissão de pecados, há cura. Porque quando o diabo entra pelo pecado, ele causa em nós culpa e desânimo. Agora, muitas vezes, a gente tem o nosso relacionamento com o Senhor esfriado porque a gente pensa que Ele não nos ouve mais, que Ele está longe, porque as nossas orações demoram tanto para ser respondidas, porque a bênção eu só vejo na vida do meu irmão e não vejo mais na minha. Hebreus 13:5 fala, nunca o abandonarei, nunca o deixarei. Não confie nas suas emoções. Muitas vezes elas nos enganam. Por isso que a gente nunca pode tomar uma decisão importante sob emoção, emocionado. Então, as suas emoções podem estar gritando, Deus não está mais com você, mas Ele está sim. Então, como que eu faço esse caminho de volta? Iniciando uma mudança. Como? Ore 5 minutos por dia, todos os dias, mas não abra mão disso. Leia a Bíblia 5 minutos por dia, mas não abra mão disso, porque isso vai te animar a dar passos maiores. Procure ajuda. Você tem líderes, você tem pastores, você tem mentores. Não deixe de congregar. Não fuja do corpo. No corpo a saúde, a cura, a restauração. É aqui que o Senhor fala conosco, nos exorta, nos consola. Mude os seus pensamentos. Cuidado, quando nós nos sentimos fracos, desanimados, vêm os pensamentos sabotadores. Mas Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Glória a Deus. Glória a Deus, muito bom, muito bom. Vamos lá, Eduardo, como um jovem cristão pode lidar com os desafios de um relacionamento, equilibrando o tempo entre a vida espiritual, a busca por alguém que compartilhe dos mesmos valores e as diversas oportunidades que surgem ao longo do caminho, algumas das quais podem representar um risco de nos afastar de Deus? Olha, só pergunta fácil aqui, né? Meu Deus. É difícil. Bom, 2 Coríntios 6,14 fala do jugo desigual. E, olha, na minha vida, na minha trajetória, eu já vi de tudo um pouco. Eu já vi pessoas cristãs que se casaram com não convertidos, e esses não convertidos vieram para Jesus posteriormente. Eu já vi a coisa também dar errado completamente, ou seja, a pessoa se envolver num relacionamento dentro de um jugo desigual e a coisa caminhar para um divórcio, para uma separação.
Então, assim, a gente talvez tenha aí exemplos e mais exemplos para colocar, né, e para alertar o jovem a respeito disso. Agora, eu acho que o que vem realmente à tona, e eu talvez tenha enveredado um pouco aí pelo relacionamento amoroso, mas é a tua capacidade de influenciar o não crente, o não cristão. Porque vamos lá, se você tem, e eu tenho, e tive no passado, muitos amigos não crentes, e eu mantenho o relacionamento com eles, mesmo estando em Jesus. Se eu não tiver a capacidade de influenciá-los positivamente, e levá-los por um caminho correto, e acontecer justamente o contrário, eu começar a entrar no caminho deles, nas práticas deles, ou seja, começamos aí a ter alguma coisa completamente errada. Então eu acho que na juventude e na vida cristã, a gente precisa realmente exercitar o ID de Jesus. Porque o ID de Jesus é você ir pelos 4 cantos da terra, evangelizando, anunciando as boas novas, mas na continuidade do texto fala ensinando-os. Então a gente não pode ser aquele que vai ser ensinado. A gente é que tem que ensinar. A gente não pode ser aquele que vai ser moldado dentro de um relacionamento com pessoas não crentes. A gente não pode se permitir começar, de repente, enveredar por caminhos que não são aqueles determinados por Deus. Pelo contrário, a gente tem que perseverar e a gente tem que impactar ao ponto que essas pessoas vejam em nós algo diferenciado, algo realmente que gere ou que crie um desejo de seguir esse mesmo caminho, entendeu? E, novamente, e eu vou bater nessa tecla quantas vezes for necessário, dando ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, pessoal, nós não podemos fazer nada. Nós não seremos efetivos nessa vida, nós não vamos fazer diferença no mundo, nós não vamos resistir aos relacionamentos que eventualmente o inimigo quiser trabalhar e pintar de ouro e trazendo uma bandeja para você, fazendo você trocar as delícias do reino pelos manjares do rei. Você precisa ser capacitado no Espírito Santo de Deus, para poder influenciar, para poder ter relacionamentos saudáveis, para saber quando você está virando uma curva que é perigosa e que você, de antemão, está sendo advertido. Não vá por esse caminho, não siga nessa direção. Eu, muitas vezes, tomei direções erradas, mas para a honra e glória do Senhor, nunca foram situações que eu não pudesse voltar. Agora, há decisões, eu até estava falando outro dia para minha esposa, vou escrever um livro a respeito disso. Há decisões que são para a vida. Há decisões que são para a vida. Se eu pegar o meu carro, sair aqui na avenida, acelerando a 120, 150 por hora, e resolver passar todos os faróis vermelhos que eu encontrar, qual vai ser a consequência disso? Um acidente, mortes, tragédias. Então veja, há uma escolha que eu posso fazer, há um caminho que eu posso adotar, de prudência, de cuidado, de reservas, e tudo isso o Espírito Santo vai trazendo para mim. Agora, a partir do momento, às vezes, que você decidiu mal, há situações que são irreversíveis, que elas vão gerar repercussão para o resto da tua vida. Portanto, muito cuidado com relacionamentos fora da igreja, com amizades que tentam te levar para um caminho ruim, e bloqueie mesmo tudo aquilo que o inimigo quiser te trazer como algo bom. Submeta sempre ao Espírito Santo. Glória a Deus, né? E uma coisa,
pontuando aqui o que o Eduardo falou, a gente precisa realmente confiar que Deus tem um propósito para a nossa vida e cuida da gente. Se você realmente for entregue a Deus, você busca o Espírito Santo, você intencionalmente busca a palavra, o que está escrito na palavra, e entrega os seus caminhos ao Senhor, você precisa confiar que Deus, Ele vai guardando e guiando a sua vida. Nós, por exemplo, eu e a Suelen, como conciliar esse desafio? Só um pontinho rapidinho. Nós estamos 3 filhos. Os nossos 2 filhos chegaram, já vai fazer, né, amor, de 2 para 3 anos. E aí Deus colocou para a gente mais desafios. E aí eu falo com ela, amor, a partir de agora nós temos mais desafios. Nós temos coisas de casa, nós temos coisas dos filhos, e nós temos mais coisas no ministério. E Deus vai cuidando da gente. E Deus vai guiando os nossos passos. Então nós não precisamos ter medo, né, daquilo que é o natural que Deus vai colocar na sua vida. Vai colocar um relacionamento, Deus vai te dar uma mulher cristã, vai te dar um homem cristão. Como é que eu vou conciliar isso com a minha vida, com a faculdade, com o meu trabalho? Você vai conciliar porque Deus está na frente. Deus está cuidando, Deus está guiando. Você tem que confiar. Confia que Deus tem o melhor, sempre, né? Amém? Amém. Muito bem. Renata, vamos lá. Como saber se eu estou agradando a Deus? É uma pergunta simples, mas interessante. Vamos lá, Renata. Existe um modo de vida que agrada ao Senhor. Você vive por fé? Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe. Você se arrepende dos seus pecados, e aqui cabe uma breve diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é mudança de mente e de coração, é uma conversão. Remorso é uma culpa temporária, mas que não me leva a uma mudança de comportamento. Você decidiu viver para Deus e pratica a sua palavra? Tiago fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Você obedece e respeita aos seus pais? Mas você não conhece os meus pais. Mas esse princípio bíblico, ele é inegociável. Você obedece e respeita os seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Você é humilde. Você entende que você é fraco e precisa de um Deus forte. A Bíblia fala que o Senhor detesta os orgulhosos, mas que Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. Você louva ao Senhor? Você tem um coração de adorador? O Senhor é o que te move? Você exerce gratidão a Ele pelas coisas simples da vida? Você enxerga Ele nas coisas mais simples que Ele te dá? Porque a gratidão é um sinal de uma vida transformada por Jesus. Tudo vem dEle. E tudo, Senhor, que eu tenho volta para Ti. Eu volto a depositar aos Teus pés. E aqui eu quero fazer uma outra diferença entre louvor e adoração. Louvor é quando nós celebramos ao Senhor pelo que Ele faz. E adoração é quando nós reconhecemos e o adoramos por aquilo que Ele é. Ele é justo, Ele é santo, Ele é bom, Ele é misericordioso. Então, nós temos um modo de vida, um estilo de vida que agrada a Deus. E eu sempre costumo falar que na nossa consciência nós temos um tribunal. E nesse tribunal existe um juiz, e ele se chama Espírito Santo. E ele te mostra. E ele te fala quando você o agrada e quando você não o desagrada. Ele te mostra com amor. Porque o diabo, ele nos acusa, mas o Espírito Santo, ele nos convence. Então é isso. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E eu já vou fazer outra perguntinha para a Renata aqui.
e surgiu aqui, como conseguir falar de Jesus para as pessoas, né? Só o gancho, eu vou fazer daqui a pouco outra pergunta para ela. Gente, essa pergunta, ela é uma pergunta que é do nosso dia a dia. Como é que você evangeliza, como é que você fala de Cristo para outras pessoas? No seu dia a dia. Quando você conhece a Cristo, quando você procura conhecer a Cristo, o que você quer fazer? Você quer agradar a Cristo. Então você vai fazer aquilo que agrada a Cristo. Então, exemplo, eu já contei isso aqui uma vez numa pregação, uma vez chegou e falou, conta uma mentirinha aí, não tem problema, uma mentirinha. Não, isso aqui desagrada a Deus. Quando você age na verdade, você está evangelizando. Quando você é honesto, quando você é correto, quando você é justo, quando você obedece à palavra de Deus, as pessoas que estão ao seu redor vão perceber que você tem algo diferente. E você já está evangelizando no seu dia a dia. Você está evangelizando onde você estiver. Você está representando Cristo. Então, é assim que você evangeliza. Agora, quando a gente vai para a rua, quando a gente vai fazer um evangelismo intencional, no ministério de evangelismo, nós temos líderes, né? Hoje nós temos líderes de evangelismo que nos ensinam, falam, olha, você pode abordar dessa forma, você pode falar assim, você pode chegar assado. E é muito importante a gente falar com essas pessoas mais gabaritadas, capacitadas e treinadas para nos ajudar a falar de Cristo de forma diferente. Mas a nossa vida é pregar o Evangelho, aonde nós estivermos, é um testemunho vivo, né? Renata, tem uma pergunta aqui que falou assim, ó, eu estou apaixonado por uma pessoa que aparentemente não está muito bem em algumas áreas da vida dela. Procuro outra pessoa ou espero por ela? Eu acho que depende. Depende a área que essa pessoa está apresentando um desafio. Por exemplo, se for emocional, se ela estiver atravessando por um processo de depressão, eu esperaria. Por quê? Porque a depressão, ela muda a forma com que a pessoa se enxerga e se conecta com o outro. Então, iniciar um relacionamento com uma pessoa num processo de depressão pode ser extremamente desafiador. Outra coisa, a depressão afeta o humor e a saúde física. Então, tudo isso modifica a convivência dela com o mundo. Eu esperaria se fosse algo emocionalmente grave. Espiritualmente, eu também esperaria. Busque pessoas que te levam para mais perto de Jesus. Busque a pessoas que amam a Jesus acima de todas as coisas. Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas vai certamente ser um bom marido, ser uma boa esposa, porque a frieza espiritual é um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje dentro da igreja. Ah, Renata, mas eu vou à igreja, eu estou em todos os cultos, eu trabalho em tantos ministérios. Então, você é ativo, mas isso não significa que você mantém um relacionamento com Deus. Cuidado com a frieza espiritual. É um dos maiores perigos da vida do cristão. Você vai perder a alegria de estar na presença do Pai. Vão surgir inúmeros questionamentos na sua mente em relação a Deus. E aí é uma abertura para o diabo começar a trabalhar na sua vida. Hoje eu não leio mais a Bíblia porque eu estou muito cansada. Hoje eu não oro mais porque eu tive um dia cheio. Amanhã também não, e depois de amanhã, e daqui a pouco eu estou acostumada a viver assim. Isso vai trazer para você frieza espiritual. Se essa pessoa não está bem familiarmente, eu também esperaria. Se essa pessoa não honra pai e mãe, não entende de princípio de autoridade espiritual na sua casa, dentro da igreja, eu também esperaria. Respeito, cuidado, não falar mal dos pais. Isso a gente não pode aceitar no nosso meio. Colossenses 3:20 fala, em tudo sejam obedientes aos seus pais. Outras coisas, financeira, profissional, a vida inteira.
A vida é cíclica. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. E essas coisas a gente vai vencendo com maturidade, com oração e com paciência. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Eduardo, o que fazer com as inimizades dentro da igreja? Como é que a gente deve agir com relação a isso? Bom, sendo muito sincero, e sendo muito honesto e transparente em relação às coisas, a maneira como elas são. Jesus determinou uma forma para nós resolvermos as nossas diferenças. E mais objetivo e mais direto possível eu não conheço. Se você tem algum problema com o teu irmão, você tem que contar para o terceiro ou para o teu vizinho? Não. Jesus falou, vai lá, procura o teu irmão e resolve com ele. E se não resolver, leva testemunhas. Se não resolver, leva para a liderança da igreja. Então, percebam que nós vamos criando penduricalhos, nós vamos criando assim puxadinhos naquilo que é saudável no relacionamento dentro da igreja, e aí vem as complicações, e vem as consequências dessas transgressões. Então, uma coisa eu aprendi aqui na IBC, quando eu cheguei há 20 anos atrás, e eu vinha de uma cultura onde as igrejas usavam expedientes como assembleias, para resolver casos de disciplina, ou situações do gênero. Não sei quantos de vocês aqui, se alguém aqui teve algum tipo de experiência como essa. As igrejas mais tradicionais, elas usavam isso. E isso sempre machucou demais os corações, sempre gerou ali, não a melhora, mas o aprofundamento das diferenças, dos problemas e das dificuldades. Então, eu lembro que uma vez eu estava no gabinete do pastor Ari, entrou um irmão para reclamar de um líder. Fala, pastor, olha, esse líder não dá. Ele fez isso, fez isso, fez isso. Vejam, ele estava falando com o pastor da igreja, legal. Mas eu mesmo sendo um líder, eu não deveria estar participando daquela conversa. Ok? Mas ele falou tudo aquilo, discorreu ali um tempão a respeito das dificuldades, dos problemas. O pastor Ari só fez uma pergunta para ele. Você já conversou com o líder? Você já conversou com o teu irmão? Eduardo, vai lá e traz o irmão aqui para eles resolverem essa... Não, pastor, não precisa. Ele falou, como assim não precisa? Você está aqui me contando um monte de coisas, trazendo uma série de situações, e você não quer acertar os teus ponteiros diretamente com o teu irmão? Então percebam que as pessoas fogem dessa linha direta, que é a correta. E pior ainda é quando a gente está errado. A gente está errado e o irmão traz alguma admoestação, traz alguma palavra de correção e a gente não quer aceitar. Eu vou contar uma coisa para vocês, isso foi antes de eu conhecer a minha esposa. Eu frequentava a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista Suzano, e chegou uma época de carnaval, eu não fui para o acampamento, e me convidaram para ir num baile de carnaval e eu fui. E passado aquele momento, um irmão me viu lá. Na verdade, era uma pessoa que estava chegando na igreja. E ela ficou escandalizada, obviamente. E levou o assunto para a liderança da igreja. E me chamaram. E eu fui lá para ser confrontado com aquela realidade. E eu confesso a vocês que na época eu era muito rebelde. Eu não aceitava muito bem as coisas como elas eram. Principalmente quando eu era confrontado com alguma coisa que dizia respeito à minha conduta ou algo que eu havia feito. E aqueles senhores me colocaram numa sala e falaram, Eduardo, você foi visto num baile e você gerou uma dificuldade porque a pessoa está vindo aqui para a igreja, viu você lá e ficou escandalizada. Na hora, o primeiro sentimento foi de confrontação.
Mas incrivelmente o Espírito Santo falou ali comigo, e eu realmente me posicionei, eu disse, realmente eu estava lá, não é mentira, mas eu me arrependo e aceito a disciplina, ou aceito aquilo que vocês determinarem que eu deva cumprir. Eu não quero causar embaraço, eu não quero gerar dificuldades para a liderança, para a igreja, e também peço desculpas de antemão a essa pessoa. Isso fez eu crescer, isso fez eu amadurecer. E eu falo isso de peito aberto para vocês, porque não tem por que esconder. E isso vai fazer a gente se relacionar melhor, vai fazer as picuinhas diminuírem, a gente reconhecendo os nossos erros, a gente aceitando as admoestações, a gente aceitando a palavra do irmão, procurando ele, resolvendo com ele. Podem ter certeza que o modelo de Jesus é o melhor modelo. Glória a Deus, muito bom. Renata, e com relação às fofocas dentro da igreja, o que nós podemos... Pessoal, fofoca é pecado, né? Não tem outra palavra. Fofoca é pecado. E pecado é tudo aquilo que vai contra Deus. Então, a fofoca é o famoso telefone sem fio. Eu ouço de um jeito e já vou passando aumentado, e quem ouve de mim já passa aumentado. E, por vezes, também a fofoca, ela é recheada, ela tem uma pitada de maldade. Ela ainda é crescida com isso, com maledicência. Provérbios 16, 28. Os maus provocam dissensões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. A fofoca, ela fere quem fala, ela fere quem ouve, e ela fere a vítima da fofoca. Então, o meu conselho é: não empreste os seus ouvidos ao fofoqueiro. E tenha autoridade para repreendê-lo. Porque você pode ser também vítima dessa fofoca, e a gente não gostaria de estar nesse lugar tão desconfortável, né? Se você ouviu alguma coisa sobre mim, venha falar comigo. Não leve uma fofoca. Não promove uma fofoca, porque o que ela promove é a desunião. E Deus não trabalha, não está na desunião. Ao contrário, Ele trabalha na unidade. Então, é isso que a fofoca promove, desunião. Sejamos sinceros. Nós sabemos que a fofoca fere, desonra o caráter de outra pessoa. E, normalmente, quem ouve a fofoca não vai fazer nada. Não vai lá ajudar a vítima. Vai guardar para si essa informação egoísta. Quem sabe, uma vez ou outra, daqui para frente, essa informação pode me ser útil. E aí eu fui buscar na Bíblia os benefícios da gente controlar a nossa língua. E são 3. Apenas 3 que eu vou trazer para vocês. Quem controla a sua língua tem dias mais felizes. 1 Pedro 3:10. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Você quer ser conhecido como prudente e sensato? Guarde a sua língua. Provérbios 10:19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua, esse é sim sensato. E Deus tem prazer em você. Eu quero que o Senhor tenha prazer em mim. Queiramos que o Senhor tenha prazer nas nossas vidas. Provérbios 12:22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita, ou seja, se agrada com os que falam a verdade. Amém? Amém. E complementando, é que essa questão lá em Provérbios também fala, né, que Deus, nós não vamos citar todos aqui, existem 6 coisas que Deus odeia, mas tem uma que Ele abomina, que é aquele que promove contendas entre os irmãos, que não deixa de ser a fofoca, né, gente? Então, nós temos que rever bem isso aqui. Pessoal, nós vamos ter só mais 2 perguntinhas para cada um, tá ok? Que o tempo já está indo, ok? Está indo embora. Vamos lá. Eduardo, como nós podemos usar nossos talentos e profissões para glorificar a Deus? Fazendo da melhor maneira possível, sempre para o Senhor, e não para o teu patrão, para a tua empresa.
Veja, quando a gente busca esse nível de excelência, todo o resto vai ser cumprido, vai ser alcançado. Quando eu ingressei no meu atual emprego, novembro de 1989. Onde é que você estava em novembro de 1989? Sendo concebido? Acho que não, né? Mas, enfim, novembro de 1989 eu ingressei naquela empresa e para trabalhar com aproximadamente, acho que uns 10 ou 12 jovens como eu tinha 18 anos. E inicialmente eu achei tudo muito confuso, porque era uma multinacional, mas estavam ali jovens que eram muito, assim, rebeldes, não seguiam bem os padrões determinados pela empresa, não gostavam, às vezes, de entregar as coisas dentro do prazo, com a qualidade exigida. Nós éramos office boy, nós tirávamos cópias, nós fazíamos encadernação, nós saíamos na rua para fazer pagamento bancário, entregávamos malote nos correios, até ir regar planta na casa de diretor e levar o cachorro para caminhar. Isso aí eu fiz nessa época, né? E eram diretores norte-americanos que estavam aqui no Brasil e a gente era escalado para fazer esse tipo de coisa. E havia uma revolta muito grande, porque o gerente, ele direcionava todos os aumentos para o encarregado e a gente ficava à míngua. E o pessoal tinha até a mania de, quando a gente recebia o holerite, hoje em dia é tudo eletrônico, mas na época a gente recebia o holerite, a gente começou a chamar o holerite de miserite. Tamanho era o valor, assim, bem irrisório que nós recebíamos. E isso acabava sendo justificativa para o mau trabalho, para o mau serviço. E eu confesso a vocês que eu comecei a ficar incomodado com aquilo, porque eu gosto de entregar as coisas bem feitas. Se você me der algo para eu fazer, eu vou procurar fazer da melhor forma possível. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo, e eu comecei a falar, pessoal, vamos trabalhar, vamos fazer certo. Por que vocês acham que as pessoas vêm aqui reclamar da gente, bater aí na porta, bater na mesa, subir para ir reclamar da gente? E por que vocês acham que a gente não é promovido? Por que vocês acham que a gente não tem o melhor salário? E aí isso começou a impactar aquele ambiente, aquele meio. E a gente começou a ter oportunidades, a gente começou a crescer. E sempre glorificando a Deus e dando honras a Ele, louvado seja o Senhor. Eu fui galgando posições na empresa. Alguns que começaram comigo ainda estão lá, mas para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho um cargo de liderança nessa mesma empresa. Estou lá há mais de 33 anos, façam as contas aí, novembro de 89, dá mais de, né? Acho que dá 35 por aí. E nunca deixei de receber no dia, mesmo quando teve o confisco do Collor, que o Collor foi lá e tomou toda a poupança, pegou toda a grana que estava na conta corrente, inclusive das empresas, a empresa não deixou de me pagar em dia. Para a honra e glória do Senhor, o miserite ficou lá para trás, e eu acho que esse espírito e esse sentimento de fazer as coisas como para o Senhor, ao invés de fazer para os homens, atendeu todas as expectativas e eu pude avançar para a honra e glória do Senhor. Fica aí o recado, fica a dica para você. Amém, amém. Renata, responda para a gente aqui, ó. Eu gostaria de conhecer um bom rapaz, mas eu não sei muito como iniciar esse processo. Devo esperar? E como saber se é a pessoa certa? Primeiro, apresente o seu príncipe encantado a Deus em oração. Porque o Senhor honra, o Senhor é um Deus que realiza sonhos, o Senhor conhece o nosso íntimo, Ele quer te fazer feliz, próspera, Ele quer você ter uma família. Talvez você esteja hoje numa família que não é o seu coração, mas o Senhor quer te dar a sua família. Então, fale com Ele em oração. Eu me lembro que eu falava, por anos eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero namorar e casar.
eu não quero namorar mais de um. Porque eu conheço o meu coração, eu sei o quanto eu vou sofrer, eu sei o quanto eu sou intensa nos meus relacionamentos. Me ajude. E eu realmente conheci o Meneghel com 21 anos e com ele me casei. Não tive outro namorado. Então o Senhor honra os nossos pedidos, por mais particulares que eles sejam. Outra coisa, se envolva na igreja. Seu príncipe, a sua princesa, tem muita chance dele estar aqui. Se envolva nos ministérios. Então, porque quando a gente se envolve, a gente conhece pessoas, a gente se abre para novas conexões, para novos relacionamentos. Então, esteja aqui mesmo, no grupo de jovens. Construa amizades fortes. Invista tempo em conhecer pessoas. Um relacionamento pode surgir, sim, de uma amizade sincera e genuína. Seja paciente. Esperar pela pessoa certa pode ser um desafio. Mas, se eu posso te dar um conselho, não se apresse. Não teste. Não brinque com o seu coração e nem com o coração da pessoa com que você vai se relacionar. Cuidado. Ah, Renata, mas eu estou cansada de estar solteira, eu vou experimentar. Isso pode trazer traumas profundos para a sua vida. Espere em Deus. Os planos de Deus são bons e Ele nunca se atrasa. Eu me lembro que eu orei por meses antes de namorar o Meneghel. E quando nós estávamos namorando, eu inteira naquela relação, ele falou assim para mim numa mesa de café: você vai até aqui, daqui para frente, eu já dei o meu coração uma vez, e eu me machuquei, não valorizaram os meus sentimentos, então você só vem até aqui, daqui para frente, ninguém mais avança. E eu falei: Senhor, como assim? Eu falei: não, eu estou inteira, eu quero seu coração por inteiro, eu quero viver isso de verdade. E nós passamos por processos. Por quê? Porque ele tinha traumas, porque ele tinha marcas. E aí nós fomos lá, para aquele que restaura, para aquele que cuida, para aquele que entende, que é o Senhor Jesus. E passamos por esse processo juntos de restauração. Mas doeu em mim, doeu nele. Por vezes, eu achei que não conseguiria prosseguir. Mas, por isso que eu falo para você, não se apresse, não experimente, converse com o Senhor, tenha calma nesse processo. Como eu sei se é a pessoa certa? Tem muitos sinais, e eu pontuei alguns. Ele te respeita? Ou ele quer que você se transforme em uma outra pessoa? Ele te aceita do jeito que você é? Vocês têm objetivos comuns? Vocês têm planos comuns para o futuro? Você é aceito e bem-quisto pela família dele ou dela? A liberdade, a conexão entre as famílias? Você tem liberdade para ser quem você é do lado dele? Você tem uma comunicação respeitosa com ele? Vocês falam a mesma linguagem? Ele te apoia? Você pode contar com ele em todos os momentos da sua vida? Ele valoriza a sua opinião? Quando a sua opinião é diferente da dele, ele para ou ela para te ouvir? Ele honra os pais e os líderes e os pastores? Você se sente bem e feliz a maior parte do tempo ao lado dele? Ele respeita a sua privacidade? Ou a partir do momento que você passou a namorar, é só com ele? Você não pode ter mais um tempo com seus amigos. Então, tudo isso, responda para você mesmo, são indícios de um relacionamento onde há aprovação por parte de Deus. Glória a Deus. Gente, nós vamos fazer só conversar sobre mais duas perguntinhas e a gente vai terminar. Ok? E as demais que vieram, nós vamos responder e colocar nas redes sociais, tá? Tanto o Eduardo quanto a Renata vão responder e nós vamos colocar as respostas lá, ok? Agora tem uma aqui, gente, que seria interessante. A Renata falou bastante coisa aqui, mas é uma pergunta que não estava no script de vocês, tá? Então, vamos lá.
Ó, Surpresa. teve uma moça que falou assim, ó. Eu me sinto muito solitária. Por mais que eu namore, nunca sinto que tenho amigos ou amigas para poder conversar, passear e me distrair. Também me considero uma pessoa difícil de conversar porque eu canso muito fácil, além de nunca encontrar uma amizade feminina que não vá me julgar. Porque, querendo ou não, também tenho minhas batalhas espirituais e sei que muitos de dentro da igreja julgariam. Não é fácil ser uma pessoa batizada e ter batalha com o mundo. Eu e meu namorado quase caímos várias vezes. Não sei mais o que fazer. A sensação que eu tenho é de que isso só é um grande desafio para nós, como se os outros casais não passassem por esse problema com essa magnitude. Podem pensar um pouquinho e para vocês complementarem eu vou passar um pouquinho, que a pergunta é grande, né? A primeira questão é, a Bíblia fala que nós, como cristãos, temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. E nós nascemos de novo, e quando nós nascemos de novo, nós somos regenerados por Cristo. E o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E a palavra de Deus, ela fala que a carne milita contra o Espírito. Então, se você tem batalhas que militam contra você, significa que o Espírito Santo está agindo na sua vida, apesar das dificuldades. Quando você não tem batalha, quando você acha tudo isso natural, quando você acha tudo isso normal, aí sim nós temos um problema. Agora, as dificuldades todos nós temos. Gente, eu sou casado há 20 anos. E eu namorei a minha esposa há pouco tempo. Mas esse pouco tempo foi difícil. Não foi fácil. Foram batalhas que nós tivemos que travar. Eu e ela, com a ajuda de Deus, né, pedindo a misericórdia do Senhor. Mas nós conseguimos. Então as batalhas, elas existem. Sempre vão existir. Não é isso, Renata? Não é isso, Eduardo? Sem dúvida. E com relação a estar sozinha, a se sentir sozinha, né, não ter amizades e ter... a primeira coisa que eu poderia pontuar, se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa, é nós precisamos ser sinceros diante de Deus em todo o tempo. É uma dificuldade que nós temos. Eu falo com propriedade porque eu já fiz isso também. Olha, eu tenho essa dificuldade, eu coloco diante de Deus, Senhor, me ajuda a vencer isso. Eu preciso vencer essa batalha. Coloca pessoas no meu caminho, abre o meu coração, abre o meu entendimento. Nós precisamos, primeiramente, colocar diante de Deus para a gente vencer algumas batalhas difíceis para a gente, que é só o Espírito Santo que consegue nos ajudar e clarear o nosso caminho. Né? Então, esse é o primeiro passo. Né? Tem mais algum que vocês gostariam de ressaltar? Eu acho que essa solidão que ela se refere, primeiro, procure amizades que façam par com você. Se você está passando por batalha espiritual, os seus melhores amigos não serão do mundo. Eles estão aqui na igreja. E às vezes a gente tem uma dificuldade em nos mostrar frágeis, mas todos nós somos. E as nossas fragilidades nos conectam. Isso eu e a Su temos vivido num grupo hoje de Connect. Não sou só eu que sinto dor, que sinto medo, que tenho fragilidades, que tenho batalhas. A minha irmã e a outra, e a outra, e a outra também tem. Cada uma à sua forma e numa medida. Mas a gente dá mãos dadas, juntas, vamos vencer. Eu estou indo para o mesmo céu que vocês. E eu preciso da ajuda de vocês. Porque nós somos um corpo. E eu, Renata, sou uma peça desse quebra-cabeça. E eu preciso me conectar a esse corpo. Talvez essa solidão que você sinta seja algo que só o Espírito Santo pode completar. Porque quando Ele completa, a gente tem essa identidade de quem somos nele. Então a gente não tem mais medo de falar, eu estou fraco, me ajuda. Mas primeiro para o Senhor. Fale primeiro para o Senhor e peça para Ele. Eu, na minha juventude, sofri muito com amizades. Fora da igreja? Não, dentro da igreja. Sofri muito com falsidade, com inveja,
com ciúmes. E depois de longas batalhas, eu comecei a orar: Senhor, escolha as minhas amizades e arranca aquelas que não são do teu coração. Escolhe, Senhor, as minhas amizades. E eu comecei a ter amizades longas e duradouras. Amém. Bom, eu vou seguir uma linha um pouco diferente aqui, pedindo uma licença para o Evaldo. Eu acho que os dois aqui já definiram bem, né? Tanto a Renata quanto o Evaldo. Mas eu gostaria de perguntar para você, quando você ouve uma pergunta como essa, como é que você se sente? Se você, sendo jovem, se você já passou por isso, porque eu, mesmo sendo extrovertido, houve uma ocasião que eu me senti sozinho também dentro da igreja. E gradualmente eu comecei a ser abraçado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, na ocasião, e comecei a ser integrado ao meio, ou seja, o que era uma dificuldade para mim, e a gente nunca sabe quando isso vai aparecer. Às vezes são bloqueios, são situações ali que a pessoa ela não consegue se relacionar em um determinado meio. Eu, por exemplo, tinha medo de orar, eu tinha medo de conversar com as pessoas a respeito da Bíblia, eu ficava preocupado em relação àquilo que eu ia responder, e tudo isso ia criando barreiras. Mas a atitude dos outros foi fundamental. Então, às vezes, a gente vem para a igreja, e isso eu tenho enfatizado, às vezes, nos homens, né? A gente tem promovido, às vezes, a um certo movimento para tirar aqueles que estão isolados e trazê-los para o convívio. Então, eu acho que vocês precisam se sentir desafiados ao perceberem alguém, talvez sentado um pouquinho mais longe, que entra, que sai, não dá uma boa noite, não dá um bom dia, não fala um oi para, sabe? Fiquem atentos a essas pessoas. Vejam o que vocês podem fazer para contribuir, para que a pessoa não se sinta tão sozinha. Às vezes, um sorriso, e isso foi dito lá, né, na entrada, que a gente precisava entrar aqui com um sorriso estampado no rosto. Quem estava lá na recepção estava com essa orientação. Procure se relacionar com pessoas que você não conhece, que estão aqui dentro. Talvez você vai descobrir que esse solitário ou essa solitária está aí e que você pode ser alguém que vai ajudar ele ou ela a superar essa barreira, essa dificuldade da solidão. Muito bem. Então, para a gente terminar, eu queria saber, a pergunta que veio para a gente é como a gente consegue descobrir a vontade de Deus? Se isso que eu estou fazendo, se isso que eu estou vivendo é a vontade de Deus, ou se é coisa da minha cabeça, das minhas emoções. Então, nós vamos rapidamente pontuar, aí nós vamos orar. Gostaria que vocês orassem com a gente aqui, em cima também. Eu vou pontuar uma coisa importante para você gravar sobre isso. A primeira coisa que você precisa saber se você está vivendo a vontade de Deus é se essa vontade não está confrontando a palavra de Deus. Então, ela é muito clara. A palavra de Deus fala para você honrar o seu pai e sua mãe. Então, se você não está honrando, é da vontade de Deus eu responder assim ou assado? Não, Deus é claro nisso aí. É da vontade de Deus eu perdoar o meu irmão? É uma pergunta que não cabe nesse momento. A palavra de Deus ela fala que você deve perdoar, você precisa perdoar. Agora, nas outras ocasiões da sua vida, existem alguns... a palavra de Deus ela nos dá algumas orientações. Por exemplo, por que a gente não busca o conselho? A palavra de Deus ela fala que o sábio, ele busca orientação nos conselheiros. Isso está lá em Provérbios. E às vezes nós precisamos de uma clareza na nossa vida, pedindo para as pessoas ao nosso redor, pessoas de Deus, pessoas que nos amam de verdade, nós temos que pedir para essas pessoas. Quantas vezes eu fui pedir conselho para pessoas que eu considerava mais importantes, mais experientes do que eu, e essas pessoas abriram a minha mente, abriram o horizonte. Por quê? Porque estão olhando de fora. Então nós precisamos ouvir, a sabedoria de Deus ela está aí.
E uma outra coisa que eu vi, se vocês quiserem pontuar também, nós precisamos ponderar muitas vezes. Existem situações que você precisa sentar, às vezes com pessoas, com amigos, com pai, com mãe e tal, e você avaliar o cenário. Você vai olha, se você fizer assim, e se você fizer assado, quais são os prós, quais são os contras? Como é que se faz isso? Não seria legal você fazer assim, assim, assado? Então, Deus atua nesse momento também. Tudo dentro da palavra de Deus. Então, jovem, olha, dê mais valor, procure pessoas sábias, maduras, cristãs, que possam te orientar, que possam te dar conselhos sábios para você ter certeza de que você está no caminho certo. Sabedoria, buscar sabedoria de Deus, né? E pondera sobre o que você está vivendo. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. A pessoa com quem você quer se relacionar. Poxa vida, é claro que você tem que gostar dela, mas pensa um pouquinho. Olha, temente a Deus é valioso para você, é importante, é primordial? Tem que ser temente a Deus? Tem. Então, se você tiver uma pessoa, se interessar por uma pessoa que não é temente a Deus, você já tem que começar a avaliar. Olha, temente a Deus, como a Renata falou aqui na exposição, honra o pai e a mãe, correta, honesta, poxa vida, tem os requisitos que você escreveu na sua listinha? Tem. Começa a ponderar, porque Deus realmente pode estar te abençoando, pode estar te guiando para um caminho certo. Então, nós precisamos, basicamente, eu acho que de algumas orientações nesse sentido aí. Sem dúvida. E Evaldo, gostaria de dar mais uma orientação aqui para a galera. Peçam sinais a Deus. Deus não tem problema em ser questionado ou até mesmo ser instado a te confirmar alguma coisa ou te dar um sinal para te mostrar uma direção. Quando Gideão foi visitado lá no lagar, ele foi visitado pelo anjo do Senhor, que o descreveu como um bem-aventurado, como um valente do Senhor, e ele não se via assim. E na sequência você vê ele pedindo vários sinais e várias confirmações para Deus a respeito do caminho que ele tinha que adotar. Eu, por exemplo, eu era baladeiro, já contei aqui para vocês essa situação aí que eu tive no baile de carnaval. Mas chegou um momento que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa mudando. Aí eu falei, Deus, me mostra o caminho, me mostra a direção, me dá alguns sinais. E esses sinais começaram a vir, no sentido de eu perder o interesse em sair todos os finais de semana, em não ver mais graça nas coisas que os meus amigos me propunham. E gradualmente o meu pensamento foi mudando, até que eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu quero achar uma mulher para casar. Eu preciso achar uma mulher para eu ter um relacionamento sério, porque até então era só bagunça. Eu quero arrumar uma mulher porque eu quero casar. Me dá o caminho, me dá o sinal, me orienta. E Deus começou gradualmente a me revelar coisas, foi tratando o meu coração, a minha mente. Chegou no carnaval, ou em vez de ir para a balada, eu fui para o acampamento, e eu ia para um acampamento em Palma, que era na época era muito requisitado, era muito propagandeado, né, muito famoso, por reunir muitos jovens, e no final cancelaram o acampamento, e a gente acabou de última hora decidindo ir lá para Sumaré, é um acampamento tradicional e conhecido, fomos dormir lá no favelão. Mas quando eu entrei naquele acampamento, eis que eu vejo a minha digníssima esposa. Eu a conheci, superei a separação da minha família se mudou. Eu sempre fui muito família. Meus pais, meus irmãos foram morar lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu fiquei sozinho na casa do meu tio. 6 anos e meio eu namorei com essa mulher. E após 6 anos e meio nós nos casamos, estamos mais de 25 anos, 26 anos juntos, para a honra e glória do Senhor. Mas tudo porque eu pedi um sinal, eu pedi um caminho, eu pedi uma direção, e Deus foi confirmando, Deus foi dando. Não se preocupe em relação a isso. Tem dúvida? Pergunte a Ele, peça sinais, peça o caminho. Ele vai
te atender, Ele vai te abençoar, pode ter certeza disso. Amém. Eu gostaria de falar apenas o seguinte: no centro da vontade de Deus existe paz. Então, se a paz é um grande sinal da vontade dEle. Isso dos sinais, realmente, eu sempre peço ao Senhor nas minhas orações que eu perceba os sinais que o Senhor tem me deixado pelo caminho. Porque Ele deixa sinais. Ele fala. Às vezes Ele não vai descer e falar, Renata, claramente. Às vezes Ele fala. Através de um sonho, através de uma palavra profética, Ele fala assim. Mas, por vezes, Ele deixa sinais no caminho. Como que nós vamos perceber? Quando o nosso coração estiver afinado com Ele, nós vamos perceber os sinais. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé? E eu coloco, talvez para fazer o fechamento. Gente, a confirmação de tudo na nossa vida, ela está na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E quando você conhece a palavra, você começa a entender em tudo na sua vida, aquilo que você precisa, aquilo que é agradável, aquilo que vai começando a te dar paz, aquilo que vai começando a te dar segurança, porque ela vai começar a te orientar. Nós não podemos ser cristãos sem conhecer a palavra. Nós não podemos. Nós precisamos conhecer a palavra. Quanto mais nós conhecermos, mais segurança nós vamos ter na nossa caminhada. Nós precisamos conhecer a palavra. Eu queria fazer agora, nesse momento de oração final, Deus tem tocado no meu coração desde a tarde, gente. Qual é o caminho estreito e qual é o caminho largo? O caminho largo é o caminho que o mundo oferece. E o caminho estreito é o caminho que Cristo oferece. E às vezes nós estamos ali querendo ir para o caminho largo. Porque a batalha é grande, gente. Nós temos batalhas. Então, o que eu gostaria de pedir para você, para a gente orar, se você está passando por um momento, uma semana de ansiedade. Olha, o Henrique falou aqui no começo do culto, não falei nada com ele. Mas Deus quer dar-nos paz nesta noite. Se você tem passado por momentos difíceis de ansiedade, então eu queria que você rapidamente, mas rapidamente, eu queria que você viesse aqui na frente. Outra coisa, se você está cansado, para um momento que você está passando, uma dificuldade que você está vivendo, se você está cansado, eu queria também que você viesse, mas rapidinho aqui na frente nós vamos orar, tá? Está cansado, está sobrecarregado, está passando por um momento difícil, um momento de ansiedade, o mundo tem feito você sofrer um pouquinho, as dificuldades estão vindo, estão aparecendo. Então vem aqui na frente, nós vamos orar. Eu vou pedir para a Renata fazer essa oração. Então vem aqui na frente, o grupo de louvor já está aqui posicionado. Nós vamos orar, nós vamos entregar para Deus, porque gente, aqui na igreja é o lugar de cura, aqui que nós encontramos restauração, é aqui que Deus, Ele opera no nosso coração, Ele opera na nossa vida, é aqui que nós nos derramamos diante de Deus. Como nós falamos aqui, é aqui que Deus fala poderosamente. Nós não podemos deixar de vir para a igreja, nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos deixar de nos reunir, e nós precisamos confiar que Deus é por nós e que Deus está presente nesse lugar. Nós vamos orar então, nós vamos orar. Feche os seus olhos aí no seu lugar, feche os seus olhos. Nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, os desafios que nós passamos, os desafios que nós temos como jovens, os desafios que nós temos como cristãos. Nós vamos colocar diante do Senhor as nossas ansiedades, aí aonde você está mesmo, as ansiedades que você tem vivido, nós vamos colocar diante do Senhor, crendo no poder de Deus. Senhor, oh papai, obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa. Senhor, Tu conheces o nosso coração e nós não trocamos este lugar por outro, ele é precioso. O Senhor está aqui, Senhor, o Senhor fala, o Senhor se move, o Senhor é vivo, o Senhor nos ama. Então vem, Senhor, vem com pressa, Pai, sobre estas vidas.
Elas não estão diante de homens, elas estão diante de um Deus vivo, que se importa, que ama, que se inclina para ouvir, Senhor, aquilo que por vezes palavras não conseguem traduzir, mas o Senhor sonda os corações, e a Ti clamamos por cura, por restauração, por renovo. Senhor, vem, Senhor, escreve novas histórias. Tem encontro, Senhor, com vidas. Tem encontro com essas almas. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é justo. E nós decidimos escolher a melhor parte. E a melhor parte está em Ti. Nós não negociamos, Senhor. Não negociamos a Jesus com o mundo. Nós decidimos Te seguir. Ah, Senhor, quantas vezes não entendemos, mas escolhemos Te seguir. E confiamos no Teu amor. O Teu amor que nos sonda. O Teu amor que nos cobre. O Teu amor que nos escolheu. Porque não fomos nós que escolhemos a Ti. Foi o Senhor que nos escolheu. Então eu Te peço, escreve novas histórias. Traz cura, traz restauração. Papai, que eles saiam daqui diferente da forma que eles entraram. Porque eles estão na presença de um Deus vivo. Ah, Senhor, basta uma palavra. Basta uma gota do Teu sangue e tudo muda. E tudo se faz novo. Ah, Senhor, obrigada por este amor. Obrigada por este cuidado. Obrigada, Senhor, por este lugar, por esta casa de oração. Senhor, e que testemunhos sejam dados daquilo que só o Senhor pode fazer. E a Ti, nós rendemos honra, louvor e adoração para sempre. Amém. Glória a Deus.